Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, com 33 graus neste exato momento, uma tarde ensolarada, com possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 15%, mas a situação é de 33 graus, está causando grandes problemas, porque a temperatura sentida, a temperatura que a gente na realidade sente é muito maior, né? 37, 38 graus aí é a sensação térmica. Então, hoje pela manhã nós tivemos 13 graus, tem uma amplitude térmica aí de 20 graus que está causando grandes problemas de saúde em muitas pessoas que têm problemas respiratórios. Eu estou passando aqui nesta tarde para dizer para você bem rapidinho que você precisa necessariamente evitar fazer exercício entre 10 e 16 horas, tá bom? Você precisa. Por quê? Por causa da insolação e por causa da desidratação. Essas duas situações físicas aí podem levar você a ter que procurar um sistema de saúde e o sistema de saúde já está sobrecarregado com esse problema aqui que se chama dengue. Dengue e as picadas de escorpião estão causando muitos problemas. Ainda que a Covid ainda está por aí e está sinalizando que está em queda, mas nesse momento ela ainda está agindo aí também, ocupando muito espaço no sistema de saúde. Passando também para poder avisar que nós estamos numa guerra tremenda contra essas pessoas que estão colocando fogo, né, queimadas na cidade de Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, onde quer que tenha alguém colocando fogo, está errado, porque a temperatura está subindo rapidamente, a umidade relativa do ar está caindo rapidamente, a poluição, a terra, grandes problemas aí, poeira, e está causando grandes problemas para o pessoal que tem problema respiratório. Então, se você está numa cidade, não pense em ajudar a limpeza pública colocando fogo nos terrenos baldios. Não é a via correta, tá bom? A via correta é fazer a limpeza, levar esse material para onde vai ser descartado, mas nesse momento eu quero alertar você para que não faça nenhum tipo de ajuda para o sistema de saúde aí, para que você não caia nesta besteira de falar, ó, estou ajudando e você não vai estar ajudando nada, tá? Você vai só estar atrapalhando e ainda incorrendo num erro grave, que é crime, tá? Crime ambiental, e você pode ser chamado a prestar esclarecimentos muito rapidamente. Então, passando daqui para poder falar isso também. Continuamos orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e também por aqueles que estão em dificuldades, que estão com problemas, que estão padecendo alguma necessidade. Nós estamos orando para que essas pessoas tenham uma bênção especial nesse tempo de 2024 ainda. Então, passando daqui para poder falar para você que esses problemas advindos de queimadas estão causando uma situação que muitas vezes as pessoas que têm problemas de saúde podem vir a óbito. Então, você pode estar causando a morte de alguém se você continuar colocando fogo aí, tá bom? E além do que, as pessoas estão em cima, eu mesmo estou atrás. Se eu pegar alguém colocando fogo, eu vou denunciar pessoalmente, vou denunciar. Não é o procedimento correto e está sendo avisado. Eu aviso as pessoas para que não façam. Se fizerem, vão sofrer o poder da lei sobre a vida de cada um deles. Beleza? Escorpião, dengue, fogo, nada disso ajuda. Fazer exercício entre 10 e 16 horas só atrapalha, não vai te ajudar na saúde em nada, beleza? Dados esses recados, eu quero falar com você a respeito de uma outra situação que é um versículo. E esse versículo está localizado no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 10, quando Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e falou lá a respeito de uma situação que ele estava falando que os homens de Israel, os guerreiros de Israel, o exército de Israel, o povo de Israel venceu os filisteus. Então, quando houve essa grande vitória sobre o povo filisteu, Samuel colocou essa pedra lá e essa pedra
ele deu o nome de Ebenezer. Ebenezer quer dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor Deus nos ajudou. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Muitas vezes a gente nem pode ver, e eu creio que Samuel estava nessa mesma situação, não podia ver a vitória, né? Ele não podia ver o que é que poderia acontecer, mas a situação era bem essa. Como é que vai conseguir vencer numa situação em que parece-me que está tudo perdido? Já aconteceu com você? Mas eu quero dizer para você que Deus é a nossa pedra de ajuda. Essa pedra de ajuda que Samuel colocou o nome de Ebenezer, ele ergueu essa pedra ali, ele deu o nome de Ebenezer justamente porque esta pedra significava a grande vitória, ela serviria como um memorial, um marco, como um lugar para ser lembrado que o Senhor um dia derrotou os inimigos de Israel. Qualquer pessoa que passasse por ali ou que passe por ali possa ver e seria lembrada do poder de Deus e da sua fidelidade para com o seu povo. Então, foi para isso que Samuel colocou aquela pedra ali. Não é para ser adorada a pedra, não, viu? Tem gente que vai lá para poder adorar a pedra, essa não é a situação. A pedra estava ali só como um memorial. É só para lembrar que Deus age na vida de cada um de nós. E essa pedra está aqui, Samuel estava dizendo isso, porque é a pedra que nos ajudou. De que Deus se movimentou em nosso favor e nós vencemos os filisteus nessa batalha contra os filisteus, nós saímos vencedores. O inimigo já tinha provado que era mais forte. Já tinha provado. Como assim que já tinha provado? Mas aquela situação de ter um número maior, de homens mais bem preparados, de estar numa situação mais favorável, é aquela situação, fala assim, ó, não tem jeito. Agora, só se nós formos depender do Senhor, porque pela nossa força nós não vamos conseguir. E foi aí que Deus entrou e fez o milagre, fazendo com que, quando eles estavam fracos, é que eles eram fortes. Lembra daquela passagem que fala que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte? Era justamente isso daí. Porque quando eu estou fraco, eu estou confiando totalmente no Senhor, que tem o poder de fazer o impossível na vida de cada um de nós. Nada é difícil demais para Deus, tá? Não pense que tem alguma coisa difícil demais para Deus. A história de Samuel aí, assim como as outras da Bíblia, né? É um exemplo de que o povo, quando cuida de estar em contato com Deus, Deus cuida desse povo. Então, ele sempre foi fiel e ajudou aqueles que decidiram confiar nele de todo o coração. Ele continua fiel e ajuda aqueles que decidem confiar nele de todo o coração. E você? Por isso, como é que você está se sentindo hoje, nesta sexta-feira? Está terminando o mês de agosto, o ano também já vem vindo aí, o final, né? Nós já estamos terminando o mês 8 de 2024, agosto, né? Já vamos entrar no mês de setembro, é o mês 9, nós vamos ter setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses nós estamos para chegar em 2025. O meu conselho é: recorra ao Senhor quando precisar de ajuda. Assim como Israel recorreu ao Senhor, Samuel conclamou o povo a voltar para o Senhor, para que ele continuasse ajudando, para que ele ajudasse o povo a sair vitorioso naquela batalha, porque a situação não era muito favorável. E ainda que você não esteja vendo, e eu creio que Samuel não estava vendo a sua situação de vitória naquele momento. Olhando pelos olhos humanos, não dava não. Tem jeito não. Já ouviu isso falar? Tem jeito não. A situação é complicada, o diagnóstico é ruim,
Aqueles que estão prevendo coisas ruins. Mas eu vim aqui para dizer para você nesta tarde de sexta-feira, penúltimo dia do mês de agosto. Se tem alguma coisa prometida para você para agosto, creia que ainda vai acontecer. De uma hora para outra, Deus vira a chave e muda a situação. De uma hora para outra, de um momento para outro, num instante, Deus dá o livramento e faz a mudança na vida de cada um de nós. Não precisa de muito tempo. Deus não é um Deus que precisa e nem está dependendo do nosso tempo aqui, que é o Logos. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com o que está acontecendo ou com o cenário que está se desenhando, aquilo que estão fazendo os prognosticadores aí falar que não vai dar certo, que vai dar errado, que vai explodir, que vai acabar, que vai virar, que vai mexer. Não é. Deus não está nem aí com essa situação. Ele não se preocupa com o tamanho do gigante. E não se preocupa com o tamanho de quem vai lutar com o gigante também. Se é capacitado, se não tem habilidade com escudos, com espada, ele não tem, ele capacita. É o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha. Por isso, nessa tarde de sexta-feira, penúltimo dia de agosto, quero dizer para você que Deus está disposto a fazer uma grande mudança na sua vida. A primeira mudança que Ele quer fazer, e que Ele pode fazer, e que só depende de você, é chamar você de filho ou filha querido. Só temos a possibilidade de sermos chamados de filhos ou filhas a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Não tem outra chance. Você pode estar deitado numa cama de hospital, você pode estar numa situação muito complicada, a sua conta bancária pode estar complicada, a sua vida financeira pode estar complicada, você pode estar em depressão, angustiado por alguma coisa, alguma situação que aconteceu e que você não podia controlar, mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle de nada. Não perdeu. Algumas pessoas me falaram esses dias a respeito daquilo que aconteceu no dia 24 de agosto de 2024. Se você é de Ribeirão, você sabe do que eu estou falando. Aquela chuva de poeira, aquele mar de poeira que aconteceu, que assolou a cidade de Ribeirão Preto. No final da tarde do sábado, aquilo baixou. E muita gente ficou amedrontado pensando que já era o final, que o mundo estava acabando e realmente o cenário era muito feio, mas não é nem... é o princípio só de algumas coisas que vão acontecer. Nós estamos no inverno e as pessoas tendem a desobedecer e continuam colocando fogo em algumas coisas, e aquilo aconteceu na tarde do dia 24 e as pessoas ficaram assustadas. Muitas pessoas ficaram assustadas a ponto de pensarem que já estava chegando o fim. Mas muitas também, de lá para cá, já foram embora, morreram por causa de outras coisas, outras situações. Pessoas que passaram para a eternidade não por causa daquela poeira, não porque estavam em situação complicada quanto à poeira, não. O cenário não é nada para Deus. E a vida é como um sopro. De uma hora para outra, nós passamos para a eternidade. Mas se você se encontrasse na eternidade agora, nesse exato momento, como estaria a sua alma? Como você entraria na eternidade se fosse chamado neste exato momento para entrar para a eternidade? Para morrer? Se fosse hoje o dia da sua morte, eu quero crer que não seja, e oro para que não seja, mas se nesse dia 30 de agosto, como dizem alguns aí, cantasse a pedrinha que está escrito o seu nome, como você entraria na eternidade?
como você encontraria com Deus? Por isso, o convite para você é bem esse. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mude de criatura para filho. Mude a sua situação. Avance um degrau. Porque se você fizer isso, você vai ser chamado filho de Deus. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Quer coisa melhor do que isso? Ter certeza da salvação através de Jesus Cristo? Quer ter os seus pecados perdoados? Aceite a Jesus. Quer ir morar e passar a eternidade com Deus? Aceite a Jesus. A única chance que o ser humano tem de passar uma eternidade ao lado de Deus não pode ser perdida enquanto está aqui nesta terra. Só existe uma morte. Não haverá uma segunda chance. Ainda que alguns estejam dizendo que vai haver uma segunda chance, não precisa se preocupar. Eu quero lhe dizer que não tem. Não existe uma segunda chance. A Bíblia é clara em dizer que quando o homem morrer, vai ser definitivo. Está destinado ao homem morrer uma só vez, seguindo após isso. Isso que? A morte, o juízo. Depois que ele morrer, a primeira coisa que vai acontecer é o juízo. E se você fosse julgado agora, neste exato momento, aonde que você receberia? Para onde você receberia a declaração de Deus? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos? São duas declarações que regem a vida de todo ser humano. E você precisa, necessariamente, saber que só existe chance e oportunidade se for através de Jesus. Se não for, não tem. Quando fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. É difícil, é forte, mas é a realidade, tá bom? Dado esse recado, eu quero convidar você. Aceite Jesus. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tá? Vamos orar? Vamos orar, e se você ainda não aceitou Jesus Cristo, você pode falar. Pode falar com ele nesse momento. Você pode falar para ele nesse momento. Você pode dizer para ele o que você está precisando e ele vai fazer o melhor na sua vida. Tá bom? Dado esse recado, eu vou orar pela minha relação. Mas você pode orar por quem você quiser. Coloque aí na sua relação aqueles que lhe são caros, aqueles que pediram entrar em contato com você, sabem que você ora no momento da oração todos os dias. Então é hora de você orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul se recuperando, aqueles que já estão no processo, aqueles que já chegaram ao top do processo, aqueles que ainda nem saíram do lugar porque estão debaixo de depressão, de opressão, aqueles que estão sobre uma possessão demoníaca, aqueles que estão sendo assolados por espíritos malignos. Nós repreendemos em nome de Jesus todos esses espíritos que atuam na vida dessas pessoas, de todos aqueles que oram conosco neste momento. Oramos por aqueles que foram enlutados daquele acidente, daquele terrível acidente de avião ali em Vinhedo, que deixou muitas pessoas ainda entristecidas. Nós oramos por todas essas famílias, que o Senhor coloque o bálsamo no coração de cada um deles, que o Espírito Santo possa confortar cada uma dessas famílias. Oramos também por todos aqueles que estão padecendo algum tipo de dificuldade climática, aqueles que estão em situação em que o clima é desfavorável. Muito frio, muito calor, muita chuva, pouca chuva, falta de chuva, muita seca, muita poeira, muita poluição. Deus, o mundo passa por uma reviravolta tremenda. Por isso nós queremos te pedir uma bênção especial
sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós oramos também pela dona Neia, pelo senhor Fernando, pela dona Maria José, pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum, a avó Hilda e a sua família, a avó Tereza e a avó Luzinete, o Eduardo ali em Piracicaba. Oramos pela dona Neuza, que tem uma filha que se chama Sandra e um netinho que se chama Pedro. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, dessa família. Nós oramos pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, oramos pelo Yuri, em especial pelo Yuri. Coloque as tuas mãos sobre a vida do Yuri neste exato momento. Nós abençoamos a vida do Yuri. Oramos pela Isabela e pela sua família, pelo Ronaldo e por toda a sua família. Oramos por aqueles que estão encarcerados. Oramos por aqueles que nesse momento estão nas escolas, aqueles que estão internados em algum hospital, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão à procura de um trabalho, à procura de um emprego. Oramos por aqueles que estão em depressão, opressão, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, andarilhos, pessoas que estão sem rumo, sem norte. Que o Senhor dê graça a cada um deles, dê momentos de lucidez para que possam refletir e sair dessa situação o mais rapidamente possível. Oramos por todos aqueles que neste momento fazem parte de alguma família destas pessoas que estão conosco aqui em oração. Oramos por todos aqueles que estão internados ou que estão hospedados em uma casa de repouso, numa creche de idoso, num asilo. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um desses nossos idosos, desses homens e mulheres, varões e varoas valorosas que estão nesta situação, cuidando das suas vidas, também sendo cuidadas. Oramos por todos os cuidadores, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que estão se recuperando no hospital, aguardando um resultado de exame, aqueles que já tiveram o resultado e não foi favorável. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma dessas pessoas, dando paz, dando saúde, dando prosperidade, dando a cura sobre a vida de cada uma delas. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Uma grande tarde de sexta-feira. Que Deus te abençoe. Que você tenha um início de final de semana abençoado. E que também, junto com o final de semana, venha o mês de setembro. E esse setembro seja abençoado na sua vida. Que tenha muitas vitórias. Que tenha muitas e boas notícias. E que elas cheguem das mais diversas formas possíveis e imagináveis. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde, grande abraço.